que avisar. Olá, estamos para mais um episódio da Abrage Forecast. Eu sou o professor Eliabe Serafim, design de carreira e também atuante em várias áreas da educação, do empreendedorismo e da cidadania. Hoje vamos falar de um tema, gente, tá? Que talvez você vai se impressionar. Na verdade, tudo que a gente aborda aqui na Abrage Forecast é fruto de pesquisa, pessoas que têm experiência e que materializa isso, tá? Através de suas pesquisas realizadas. Hoje a presença, né, do nosso querido professor, antes de falar, ele dá evidentemente seu perfil, ele tem várias formações, tá? É um cara simples, né, doutor, e tem capacidade de poder abordar essa temática que é da neuroteologia. Por isso que ele é professor neuroteólogo. Olá, professor Wellington Galindo. Estamos aqui para falar dessa temática. Que satisfação saber de um tema que eu particularmente não conhecia. É uma honra estar aqui diante do professor Eliabe, este homem que nos abriu as portas para estar aqui e agradecer o convite feito para participar deste momento glorioso, deste momento maravilhoso. E falar de neuroteologia é algo que diria extraordinário. Ele está acima do que muitas pessoas, por desconhecerem, não têm esse conhecimento, né? E a neuroteologia é este ramo de conhecimento onde nós trabalhamos as experiências espirituais, como elas ocorrem no cérebro humano. E isto é muito importante que todos nós conheçamos para melhor lidar com os problemas da vida, como a ansiedade, o estresse, a depressão, a angústia, a dor. Então, tudo isso temos uma área específica no conhecimento neuroteológico. Olha aí, e você já imaginou saber mais sobre a relação que existe? Porque isso está convergindo tudo com a saúde mental, né? E é por isso que a temática é saúde mental, quando a fé e a ciência, ou a ciência e a fé, andam juntas. Às vezes há uma discussão sobre isso. Fé e ciência é a mesma coisa? Elas se dissociam? Em que momento a gente pode afirmar que aquilo é fé e aquilo é ciência? Há controvérsia, né? A gente sabe que muitos que têm um milagre, né, às vezes numa cama do hospital, foi fé. Mas também teve a operação das mãos dos médicos. Foi ciência? Então, até que ponto a gente pode analisar isso de uma forma neuroteóloga para que a gente não fique aí com essa dúvida? Não estamos aqui, na verdade, para descredenciar qualquer convicção de fé que você já teve, né, ou que tem. E também aqueles que, não, eu prefiro a ciência do que a fé. Vamos trazer aqui um debate esclarecedor com ele, que é um pesquisador dessa área. Inclusive, tem outros temas aqui importantes. Ele, como escritor, tem alguns livros que vamos, no decorrer do debate aqui, conversar com ele. Não é isso, professor Wellington? Me fale um pouco mais essa relação de saúde, né, mental com a ciência e a fé. Bem, eu quero um pouco mais aqui, antes de tratar dessa relação da saúde mental, a relação da fé e da ciência. Eu queria um pouco falar de quem é o professor Wellington Galindo, né? Quem eu sou, né? Imagina que todos esses títulos, né, que se colocam aqui, vamos imaginar que todos esses saíssem, o que restava dele. O Wellington Galindo diria que eu sou originário de uma relação entre Severino Fernandes Galindo, em memória meu pai, e Ana Galindo, minha mãe, 93 anos hoje. Então, é originário. Sou casado,
Tenho 2 filhas e 3 netos. Inclusive, um deles recebeu agora há pouco a dedicação do novo livro que nós vamos falar daqui a alguns instantes, né? Mas Nathalie, essa está na França. Eu tenho a Natiane, que está em casa, que me deu esse netinho Heitor, a Alana, que é a neta, diria, a neta que está mais próximo, a Sabrina, que também está na França. Então, assim, somos isso aqui. Estudioso, pesquisador, e tenho essa empatia familiar. Eu gosto da família. A família é algo importante na vida de todas as pessoas e vai contribuir, inclusive, para um equilíbrio na saúde mental. A família contribui. Nós vamos dizer com detalhes daqui a alguns instantes. Mas, voltando à sua pergunta, onde pede-nos para aprofundar essa questão da relação entre a ciência e a fé, ou a saúde mental e a fé e a neuroteologia, eu queria dizer o seguinte: enquanto a neurociência ela tem a preocupação de estudar toda a estrutura cerebral, tá? Toda a estrutura cerebral, mapear e traçar todo um perfil do cérebro. A neuroteologia, por sua vez, ela vai estar analisando o comportamento das experiências espirituais que ocorrem no cérebro. Por isso, foi importante quando você falou aqui na introdução que a neuroteologia vai para além de uma confissão religiosa. Ela trabalha o espiritual. Como é que essas ações ocorrem no cérebro? Como é que ela age sobre a ansiedade? Como é que ela age sobre a depressão? Como é que ela age sobre os distúrbios que ocorrem nos dias, principalmente nos dias atuais? Então, aí a gente entra num cenário, né, de pessoas, não só da empresa, comunidade, igreja, que estão ainda com conflitos advindos até da pandemia. E a gente sabe que não todas ainda se curaram. Muitas ainda estão se tratando, né, sequelas que ficaram por perdas familiares, ou até elas mesmas tiveram durante a pandemia. Isso aí também pode conflitar e gerar um distúrbio mental, não é isso, professor? Sim, Eliabe, foi bom você tocar nesse ponto, porque nós acabamos de falar de pandemia, e nós saímos de uma pandemia, e eu costumo dizer nas minhas palestras, no curso que ministro, que a gente saiu de uma pandemia e entrou numa pandemia silenciosa, que hoje ela está gritando, ela está começando a falar, está sendo mais visível. Essa pandemia da saúde mental, o desequilíbrio mental que tomou conta de toda uma população, eu diria, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Esse momento que vivemos hoje, onde a mente está em desequilíbrio, e isto não sou eu apenas que falo, mas há pesquisas em relação a isso que mostra o caos que nós estamos vivendo dentro desse contexto pós-pandemia. E olha onde a neuroteologia vai atuar. Não só na identificação, mas também trazer, não diria uma cura, mas trazer mecanismo em que as pessoas que possam contribuir para que as pessoas possam viver no melhor equilíbrio mental na sociedade. As empresas, por mais que tenham se esforçado, né, esforçada no tocante ao cuidado da saúde mental, a gente, inclusive, trago aqui, acredito que muitos de vocês conhecem, a legislação 14.831 de 2024, que foi publicada em março pelo governo federal, não como obrigatório, né, de aplicabilidade, mas como orientação de uma certificação, caso a empresa queira tirar, de 2 anos. Por exemplo, nessa legislação, nessa lei 14.831, né, de 2024, ela trata de 3 pilares, né? Promoção à saúde, o ambiente laboral e a prestação de contas. Então, por que o governo
tomou essa atitude? Porque ele deve ter observado a crescente, né, demanda de segurado junto à Previdência Social e que não estava havendo uma prevenção anteriormente em relação a isso, mesmo com os protocolos que foram indicados, inclusive obrigados para as empresas cumprirem durante e pós-pandemia. E a gente sabe que quando se passou, muitas empresas relaxaram nesse sentido do cuidado, e isso levou muitos empregados, somatizando aí não só as sequelas que ele teve, como também a própria carga emocional de trabalho, pressão, cobrança, tá? Que isso deixa também muitos deles talvez preocupados, né? No afastamento. Por exemplo, a empresa não sabe se o afastamento vai ser por auxílio-doença ou se vai ser por acidente de trabalho, uma vez que parte dessas doenças, como burnout, burnout e tantas outras doenças, já são consideradas como doenças ocupacionais. Então, como é que o funcionário, ou talvez as pessoas, ou como é que a gente poderia tratar isso, né? Eu sei que você tem um curso que você vai falar sobre ele, que é muito importante, mas no dia a dia, tá? Antes de a pessoa se capacitar, como é que quais são os sintomas, sinais, indicadores que ela poderia identificar se ela está passando por esse problema teleológico, ou se isso aí é um estudo do sintoma dela? Como é que a gente poderia entender isso? Vamos lá, vamos por etapa. Foi citado aqui por você essa demanda no espaço de trabalho, né? Tanto é que a lei vai tentar criar mecanismo para auxiliar esse grupo de pessoas, esse contingente de pessoas que são afligidos por essas instabilidades emocionais. Bem, onde a neuroteologia vai entrar nesse contexto? Primeiro, a identificação, como você acabou de falar, o estado da pessoa, como a pessoa agia em um determinado momento e depois passou a agir com as questões as demandas que vão decorrendo. Às vezes, uma carga de trabalho excessiva, às vezes, uma série de cobranças também excessivas, às vezes, para além daquilo que o profissional possa fazer, ela vai acumulando esse registro. E isso vai desencadeando problemas que não serão apenas colocados ou vistos ou identificados no ambiente de trabalho, mas ele vai refletir no ambiente familiar também, no ambiente da comunidade em que aquele indivíduo vive. Portanto, quando nós entendemos não diria uma definição concreta do que é a saúde mental, mas pelo menos esses pilares que estarão afetando na saúde mental, que é o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico e diria até o bem-estar espiritual da pessoa. Como está esse espírito da pessoa em relação a todos esses mecanismos, essa carga que vem sobre ele para ele estar bem na empresa, e não só na empresa, né? Isso acontece também nos ambientes religiosos. Isso acontece no ambiente da família. Então, essa carga, eu diria pós-pandemia, ela veio com uma violência muito intensa e a gente não estava preparado para isso. É interessante o que você está falando, e agora me veio a memória, e a gente até falou em outro podcast, de que muitas vezes o líder religioso, né, quando ele recebe, né, uma pessoa para fazer uma oração, e a pessoa não diz muitas vezes o problema, não conta, ela só diz que se trata de que está sofrendo. Essa palavra, sofrer. Sofrimento. É uma dor. E o que seria? Como é que a gente poderia traduzir essa dor, né? Que o pastor, o líder, ele não tem o conhecimento neuroteológico, certo? Para poder, se de fato, além da oração, não precisaria de um tratamento, ou ela estaria, talvez, passando por um problema, talvez uma impressão dela, né? De que a dor não é dor, mas talvez ela esteja com presságio, por exemplo. O que você avalia isso? A gente vê isso porque as pessoas procuram Deus, né? Procura Deus nas religiões. Mas a gente sabe que o homem, ele é pecador.
mas tem a ciência que sobrepõe muitas vezes a capacidade dele, né? Naquele momento, às vezes ele até diz, rapaz, eu não tenho capacidade de fazer uma intervenção aqui, uma oração sobre a pessoa, mas eu tenho a ciência. E aí, quem que vem primeiro, a ciência ou a fé? A fé. Ué, essa pergunta, ela deixa qualquer não estudioso, ou seja, qualquer um que se avora, como você falou aqui, as pessoas se avoram a falar de coisas que não conhecem, né? Então, seria uma encruzilhada, né? Essa pergunta aí. Quem é primeiro, a fé ou a ciência? Durante algum tempo, a ciência, ela andava sempre distante da fé. Era confrontos, e confrontos dos mais acentuados possíveis. Com a chegada no cenário de André Newberg, que é o percussor da neuroteologia, que ele começa a mapear e aproveitando os recursos que a neurociência oferece, como as tomografias e tantos outros mecanismos, ele começou a verificar esses acontecimentos no cérebro humano. Então a parte neuroteológica vai chegar exatamente aí. Você acabou de falar, o líder religioso vai fazer uma oração pela pessoa e ali parece que tudo vai terminar ali. E não precisava de alguma coisa a mais, ciência. Eu tenho dito ultimamente que todo líder religioso deveria estar preparado com conhecimentos neuroteológico e neurocientífico, porque isso ajuda-o a identificar. Porque aqui para nós, Eliabe, muitas coisas que se tratam como espirituais, elas não são espirituais, elas não são da alçada espiritual. E tem que se resolver com ciência, com conhecimento. E é exatamente nesse ponto, aí eu volto ao curso de neuroteologia, é exatamente nesse ponto em que os líderes precisam estar melhor preparados para lidar com coisas dessa natureza. Muitas coisas, por exemplo, costumam dizer que não, isso é uma ação demoníaca. E quando você tem o conhecimento neuroteológico, você vai dizer, não, isso não é uma causa demoníaca. Isso é uma causa de uma disfunção cerebral que pode ser corrigida. Pode ser corrigida. No livro, daqui a pouco a gente vai falar dele, a gente tem alguns capítulos que foram dedicados a técnicas que você pode trabalhar para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade, para ajudar na melhora da depressão e tantas outras coisas. Então, os líderes hoje deviam estar melhor preparados para atender essa demanda que é crescente. Que é crescente. Porque quando nós falamos aqui dessa questão pós-pandemia, e eu ontem tive a preocupação de buscar um dado que eu precisava ter esse dado mais real, mais atualizado, né? Porque o que a gente tinha demandava de 2019 e a gente não sabia como estava agora 2024, 2025. E nós fomos encontrar algo que me deixou ainda mais. E veja que eu tenho me dedicado a esses estudos há algum tempo. E o que eu vi ontem, que foi colocado pela Veja, a Veja coloca uma pesquisa que vai nos indicar que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental e indica ansiedade e depressão, especialmente isso. Então, veja, uma demanda dessa, num país tão extenso como esse, e a gente observar 86% da população que tem esses problemas de ordem mental, e que vai desembocar na saúde mental. Você orienta uma pessoa a procurar um neuroteologista ou isso deve ser identificado por ele? Porque a gente estuda na psicanálise, né, e na psicologia, que as pessoas podem procurar terapias mesmo não achando que tem problemas, né, os conflitos, né? E há quem diga que não deveria porque ninguém é doido, que ninguém está doente, só deve procurar o médico na hora que tiver a doença. Mais uma vez, né? São coisas que eu diria que aprendemos, né? Talvez até por nossos familiares. Você não está doente não, rapaz. Acabe com isso.
E às vezes o choro, né, o comportamento, os traços, né, que são mostrados por alguém da família ou por alguém que você conhece, é motivo sim para se procurar ajuda, né? Então, nesse caso, essa pessoa deve ser orientada a procurar, ou é importante, que o senhor vai falar agora e pode ficar bem à vontade, falar sobre o curso para que não só os pais, como os líderes religiosos, de um modo geral, a comunidade, possam se capacitar. Bem, eu vou já dar a resposta porque foi uma experiência recente minha. As pessoas sabem, né? Eu sou Galindo, é neuroteólogo e lida com essas questões de palestra, de orientação, escuta pessoas, orienta pessoas, aconselha pessoas. E aí chegou um casal para mim, expondo uma situação, tal, minha esposa acontece isso, tal, e eu observando, né, lá, e disse, o que é que o senhor orienta? Né? Problemas que são mentais, vai se tratar com quem cuida da mente. Essa coisa de demonizar essa área do saber é algo que me deixa preocupado e triste. Porque a gente tem a preocupação de cuidar das articulações, porque a gente procura o médico, né, responsável por isso, do coração, que a gente procura o médico do coração, a gente procura todos os médicos, mas a gente não procura o médico que trata da mente. Então, a minha primeira orientação foi: procure um neuro, vá ao neuro, marque uma consulta com o neuro, depois, dependendo do resultado que ele lhe mostrar, venha para cá, que a gente vai conversar. Em seguida, eu recebi uma informação. A pessoa que recebeu a informação disse: eu não sou doido. Eu não tenho problema mental, como é que você vai procurar? E isso instigou algo que eu fiquei preocupado depois. Quem ficou preocupado fui eu. Porque eu indiquei o caminho e a pessoa negou o caminho que foi indicado porque não tinha problema mental. Então, é isso que precisamos despertar na nossa gente que professa uma fé, e uma fé religiosa. E aí eu não estou colocando identidade denominacional aqui, eu estou falando da fé religiosa que todos têm. Elas precisam saber que Deus deixou médicos de várias especializações para cuidar exatamente do problema que nós temos. E no curso de neurociência, com neuroteologia, que é a parte da saúde mental que a gente trabalha, nós orientamos isso, nós mostramos isso. As pessoas que já passaram pelo curso, que já concluíram o curso, acham uma maravilha. Tem dado aí entrevistas, tem falado, tem gravado áudios e mostrando que funciona. O cuidado com a mente, dentro da perspectiva neuroteológica, ela funciona. O problema é o conhecimento que nós não temos ainda de forma mais ampla, mas a gente é o canal para isso. A gente está colocando aí à disposição daqueles que desejam sair dessa condição para que possam conhecer essa parte da neuroteologia. Bem, você está gostando do tema? O tema mexe, né, com as nossas emoções também. Às vezes a gente passa pela faculdade ou passa por um curso livre e não encontra alguém que possa navegar numa seara tão importante que é a nossa mente. Aliás, na época da pandemia, eu disse uma coisa bem interessante e que causou até polêmica, né? Algumas pessoas que me conhecem, eu adoro quando as pessoas também me advertem. Eliabe, como é que você diz uma coisa dessa? Mas eu disse, na verdade, baseado no meu estudo. De repente as coisas mudam. O que aconteceu? Havia uma orientação muito forte das pessoas se vacinarem naquela época, né? E que mais vacina para poder evitar a aceleração, até contaminar outras pessoas, enfim. E numa dessas minhas falas, eu dei minha opinião sobre a vacina e acrescentei que só existe um campo na vida da pessoa que não vai existir a vacina, é a mente. Eu disse isso porque, acompanhando nos meus 35 anos, eu nunca vi, eu não lembro de ter visto um empregado que tenha se afastado por distúrbios mentais e que tenha retornado. É triste. Mas aí veio a minha análise.
Será que é porque não tinha ninguém preparado para cuidá-lo? Será que o Estado, no caso, o INSS da época, diante da perícia que foi feita, não conseguiu dar um diagnóstico para que aquele empregado pudesse ser tratado? Enfim, quando eu falo vacina, as pessoas só entendem a questão da aplicação. A vacina ela pode ser uma antítese, né? Ela traz conhecimentos que você pode usar, inclusive a expressão. Então, colocando dessa forma, eu pergunto, né, ao nobre professor, tá, se existe realmente algum tratamento específico, sem ser, eu digo, de automedicamentoso, mas que possa minimizar, porque de uma vez que a pessoa diz, eu não sou doido, não vou procurar um especialista, né? Seja psicólogo, psiquiatra, neuroteológico, enfim. Existe, ou é importante não só quem está passando por isso, mas todas as pessoas deveriam procurar. Qual a sua opinião acerca disso? A minha opinião é que todos deveriam procurar. Todos, independente de ter esse sentimento ou não. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe a informação, você se credencia a ajudar a outras pessoas que precisam. Eu vou voltar aqui, que você falou da pandemia, e a sua resposta já está inclusa dentro desse contexto, que o problema da recuperação começa na mente. Na mente. Eu, quando fizeram um fechamento da igreja, que eu fui dar a notícia que a igreja não teria mais culto e tal, as pessoas teriam que ficar em casa, uma das coisas que eu disse foi, cuidado com o medo. O medo vai reduzir a defesa. Reduz a defesa. Então, começa aqui. Então, as pessoas ficaram assustadas, tenebrosas. Eu digo, vacinem sua mente antes da vacina. Por quê? Porque quando você vacina a mente, você se cobre de uma carga de blindagem tão alta que você não tem mais medo do que vai acontecer. Não que a vacina seria algo incorreto, algo que não poderia se fazer. Já estava em estudo. Mas o problema é a velocidade com que ela aconteceu. É verdade. Ela aconteceu. Então, juntou essa velocidade e mais o terror causado, o terror midiático causado no mundo, que as pessoas se enveredaram por esse caminho. Foi uma verdadeira neurose. As pessoas se encasuladas, e o resultado é esse aqui, que a gente está tratando aqui. É que o resultado disso está aí nas pessoas. Pessoas, gente que é tão produtiva, mas estão esgotadas. Isso tem acontecido. Famílias que estão juntas, mas emocionalmente estão distantes. Então isso ocorre diuturnamente. Está diante de nós. E às vezes a gente não percebemos. Inclusive nos ambientes religiosos que, sem querer, reprimem a dor ao invés de curá-las. E foi dito aí, colocado por você há pouco, né? Aquela questão onde a gente faz a oração e a gente está muitas vezes reprimindo a dor, mas não estamos levando o indivíduo à cura que ele tanto almeja. Olha só, a gente vai terminar esse bloco, tá certo? E vamos voltar para falarmos de algo que também dá continuidade a essa última fala dele. Eu só vou soltar um spoiler, tá? Há muitas situações que eu acompanho, e acredito que você também deve acompanhar, em que mesmo com a oração, naquela confiança, né, que a pessoa que foi pedir para ter a intervenção da oração, quando ela não tem o efeito, aí surge a zombaria. Você não foi curado porque você está devendo aqui na Terra. A gente vai falar sobre isso depois, ok? Voltamos já. Voltando, né, para mais esse episódio, né? Estamos agora no segundo bloco
desse tema que estamos aqui abordando, que é a neuroteologia. Você deve estar perguntando, né? Rapaz, eu andei pesquisando aí, não vi nada, não vi nenhum curso. Aliás, quem é que fala mais sobre isso? Então estamos diante de alguém que vai abordar mais ainda sobre como é o curso, tá? A gente fez aqui umas introduções acerca da temática, trouxemos alguns viés, só que ainda eu queria comentar um assunto que eu falei ainda há pouco, né, antes de fechar o bloco, que é essa questão da fé e ciência puramente dita. Por exemplo, é muito comum não só as pessoas procurarem os padres, né, para se confessar, pedir oração, assim como algumas religiões, né, cristãs, evangélicas, protestantes, também procurar seus líderes. Muitas vezes não é o pastor diretamente, ele deve estar com outras ocupações, com outras demandas. Às vezes é diretamente com algum auxiliar dele. Só que nessa busca de pedir que ore, que unja, a pessoa pode, naquele momento, emocionalmente, sentir-se aliviada. E o professor vai explicar isso. Mas depois volta tudo de novo. Aí a pergunta é, ela realmente está com um problema que não é o que ela foi buscar? E foi a fé que ela não teve, que não curou? E a ciência explica isso? Sim, sim, vamos pensar em alguns ângulos, né? A pessoa está com um problema emocionalmente abalado e ela busca a restauração e ela vai para um líder religioso para que ele possa orar, ungir, apresentar. E naquele momento a fé ela tem um tom de subir, né? Ela cresce um pouco à medida que ela está diante de alguém que o setor da emoção cerebral, a amígdala está dizendo, olha, ali é o lugar que você pode conseguir. E à medida que vai liberar o que a gente chama da dopamina dela, e ela vai achar que é começo. Mas depois que tudo aquilo passa, pode ocorrer que tudo volte ao que era antes. Muitos líderes religiosos vão culpar a fé. Vai dizer, ó, não foi curada, não alcançou porque não teve fé suficiente para ser curada. E isso eu sou testemunha porque eu já vi alguns líderes faziam oração e fez a segunda, a terceira, a quarta e nada, a pessoa não passou, está do mesmo jeito. Não. Então o problema não é mais a minha oração, o problema é a sua fé, né? O problema maior ainda consiste, não é nem nesse processo que a gente diz assim, que a fé dela não foi suficiente para receber a cura e que a oração dele não foi suficiente para curá-la. Mas vamos pensar um pouco. Lá no capítulo, acho capítulo 8 e 9 do livro, daqui a pouco a gente vai chamar em relação a isso, a gente trata dessas questões de resiliência, por exemplo. Eu trago o caso Jó, que as pessoas, quando falam de Jó, a mensagem é muito romantizada. Parece que a coisa aconteceu assim num estalar de dedo, né? Esquece do processo da resiliência que aquele homem teve para reconquistar tudo aquilo que foi perdido. Esquece esse processo. Então, as pessoas têm que ter a consciência do que se processa dentro de um contexto cerebral para que aquela ação dela não ocorreu de forma instantânea como pensava. Alguns podem acontecer. Existe muita gente que está lá no leito do hospital, está assim, e daqui a pouco chega e uma oração é feita e aquele problema, aquela situação é aliviada. E até em certos momentos a cura acontece, os milagres acontecem. Mas os milagres vão acontecer na palavra, na expressão da palavra, mas sobretudo na mente. É o primeiro passo para a cura. É a mente estar saudável e absorver com uma fé no tamanho que precisa ser para que aquele problema seja sanado. Então, vamos lá. Então, existe vários doentes no hospital, o médico chega, aí não sabe que aquele paciente, um dos pacientes,
com a mesma doença do outro, tem uma convicção de fé, aí de repente faz todo o tratamento necessário dos exames, né? Aí vem as orientações de medicamentos, a mesma coisa para o outro, e de repente esse que tem uma convicção de fé é curada. Como é que ficaria a mente desse médico? Ele diria que era o problema sistema fisiológico, ou ele, ao escutar o depoimento da primeira que tem a convicção de fé, que ele não sabia disso, então, eu senti que fui curado. Quem me curou foi Jesus. E aí? Aí era mais interessante ele não ter passado a medicação, ou ele ter esperado que isso acontecesse, porque o milagre não avisa. Sim, milagre não avisa. Não avisa. Não avisa. Então você tem, a partir de uma conexão espiritual com Deus, e ele é quem determina, não é você. Você pode até pedir, faz o milagre em mim, né? Como diz a música. Fazer é um pedido. Um pedido. A ação, ela é divina, né? Então, aí eu pergunto, como é que ficaria o médico nessa situação? Dizer, rapaz, então o que eu fiz não valeu de nada. Valeu nada. Exemplo, considerando a ciência. Mas ao ouvi-la, né, que ela prontamente disse, olha, obrigado, mas eu senti, será que nessa hora Deus, ele teria um aleatório, um agregado, eu diria, a medicação para a fé dela, ela ser curada? Tamanho da fé, né? Vamos lá. Ainda bem que nessa projeção o médico não sabia a fé ou o encaminhamento religioso desse paciente. Não sabia qual era a fé que ela professava. Então, ele está diante de duas situações, de duas pessoas, em que as duas têm o mesmo problema e uma consegue um milagre, e essa é religiosa. Bem, vamos imaginar que as duas estivessem num estado terminal e que ele já houvesse desenganado ali. O medicamento, a prescrição está lá apenas pelo juramento que fez, que ia defender até a morte. E uma volta à vida, uma praticamente revive, né? É verdade. A restauração. Então, ele mesmo, o médico mesmo, vai ter a consciência de que o que ele estava fazendo era apenas para o complemento do que estava ali estabelecido para que ela tomasse. No momento que ela é curada, talvez até inconsciente, ele vai entender que houve um milagre ali e que não foi mais a mão dele que estava ali. E tem um tempo plausível, né? Quando ele passa a medicação, ele vai dizer, ó, daqui a tantas horas. Isso, não é comum isso cientificamente. Comum. Isso. Então eu estou falando somente nessa restauração imediata, né? Nessa cura, né? Propriamente dita, né? E às vezes a cura é instantânea, né? Você Instantânea. falava lá, melhorou, cadê? Aí faz outros exames, e aquele fenômeno desaparece completamente da pessoa, do indivíduo. Então é uma clara manifestação de Deus na vida daquela pessoa. E aí, como você falou, Deus não tem o preferencial, né? Aquela preferencial. Vou fazer isso porque aquele é bonzinho e aquele não é. Não é essa a história. Porque até do ponto de vista teológico, a Bíblia vai nos mostrar que o que sucede ao justo sucede igualmente ao ímpio. Então os dois têm, o sol nasce para um e nasce para o outro. Então não tem essa preferência. O dom da vida é para todos. Agora, há momentos que Deus resolve fazer o milagre que ele quer, a gente pede e ele faz. E se ele não quiser fazer, também não faz. Por isso que a fé não está na identidade religiosa. Não está na identidade religiosa. É isso que a gente defende na neuroteologia. A fé não está na identidade religiosa justamente para não supervalorizar muitas denominações que ao longo desse tempo aí a gente sabe que vem crescendo e vendendo, inclusive, feijão da fé, água da fé, pano da fé, para poder obter a bênção. E essa bênção, em tese, seria o milagre, né? Do emprego,
de uma separação, de uma dor. Então, é preciso você que está nos assistindo, tá? Reflita. A gente aqui não está condenando absolutamente qualquer ação espiritual que, usada por Deus, possa o homem utilizá-la. Absolutamente. Até porque eu creio que as mãos usadas pelo homem pode sim, ou usada pelo Deus, desculpe, pode sim curar. Agora, existe aqueles, como a gente fez a pergunta anteriormente, que a ungir as mãos, a orar, aí zomba depois, porque a pessoa que não teve fé, quem é ele para dizer que aquela pessoa não estava com fé? Então, digamos que ele fosse um médico e ele estivesse fazendo aquela oração, que acontece. Como é que ele diria? Ele diria a mesma coisa? O médico não poderia dizer, esse remédio não serviu. Pois é, porque ele foi quem medicou, né? Que orientou. Bem, agora, pessoal, a gente fez essa abordagem bem interessante. Vocês perceberam que é um tema muito complexo. A gente precisa voltar mais vezes para falar de uma maneira mais extensa. Inclusive, eu tenho muita vontade de falar sobre esses ritos que acontecem, que vem acontecendo, uma porta do milagre, que aqui é a sua bênção cai do céu. Ou seja, isso tudo e aí não seria eu diria, uma coisa que acontece com os neuroteológicos, né? Neuroteológico, desculpem. É porque o nome é complicado. É complicado. Mas acontece com o pentecostalismo. A gente vai abordar esse tema futuramente, que são aquelas pessoas que usam a sua mente para você mesmo ter medo de si. É porque, na verdade, nesse ponto, eles se apropriam muito do simbolismo. O símbolo é algo que a gente se apega e ele é como se materializasse a ideia. O símbolo, né? Tá aí a história de José e o pai de José. Os irmãos nunca disseram a Jacó que José havia morrido. Apenas o símbolo lá, a capa, o sangue, e olhou, meu filho morreu. Foi simbólico. Então, ele adota, eu diria, ele adota até um luto inexistente. É símbolo. Então, o mecanismo cerebral ali, ele funciona ao ponto de dar credibilidade ao símbolo que ele está diante dele. E parece que isso aí vem sendo copiado de um para um, né? Porque, vamos supor, se aquela pessoa aprendeu, vou dar um exemplo aqui que não é o seu caso, mas digamos que alguém que esteja lá na sua igreja aprende como é que você faz. É assim, então eu vou abrir uma igreja para fazer igual. Essa dissidência, tá? Esse mecanismo, né, fraudulento, terrível, não faça isso. Tá? Se você quer abrir uma denominação e quer que tenha esse conhecimento, contrate, convide, que é muito mais ético do que você se passar por alguém que apenas assistiu uma pregação, né, de forma neuroteológica, e você não ser e querer dar técnicas. Aí alguém vai te procurar. E vai ser assim, você vai ser assediado. E vai chegar um momento que você vai passar vergonha. Olha, o pastor e professor trouxe aqui um livro bem interessante. Eu não abri todos, mas eu vou estar passando para ele e ele rapidamente vai passar um resumo. Veja, Verso e Prosa, de Wellington Galindo e outros autores, né? Então deve ser um livro colaborativo, né? Poesia na escola. O que remete esse livro? Bem, a gente passando para uma outra fase, esse livro, Versos e Prosas, foi um convite de um amigo do Rio de Janeiro que me identificou nas redes sociais, né, tinha lá uma plataforma onde eu colocava poesias. E eu disse, olha, eu sempre tive um sonho de escrever um livro com poesias. Ele disse, olha, tem um projeto aqui, existe um projeto aqui, e se você decidir fazer o projeto, mande o seu material e a gente vai publicar você. Inclusive o livro traria o meu nome, né? Assim como parte do que acerto que ele fez, e os outros autores colaborariam comigo com os poemas que veio. Então esse livro, inclusive, está esgotado. São poucos exemplares que tem por aqui.
Que massa. Veja bem, o conhecimento do professor Wellington Galindo é tão profundo, gente, que ele escreveu um livro artesanal. Tá? E depois a editora publicou, né? Claro que com uma versão mais atualizada. E esse livro aqui, o que tem a ver com a neuroteologia? Ou não tem a ver, ou foi só curiosidade? Do islamismo, origem, desenvolvimento e pilares. Pilares. Deixa eu pegar isso aqui. Pode explicar os dois, né? Explicar os dois. Porque talvez como ele fala, tenham versões. Você falou aqui que é o livro artesanal, né? Que é um livro de uma edição independente, né? Até agradecer o amigo Joábio que colaborou muito para que esse livro acontecesse. Esse livro foi fabuloso. Isso aqui é resultado do TCC do meu curso, né, de teologia. Era o TCC. Na época no seminário, ainda não tinha sido um curso que eu fiz pela universidade, eu fiz pela FATIM, com reconhecimento da Universidade Federal de Pernambuco. E esse livro foi o TCC. Foi transformado num livro, Islamismo, Origem, Desenvolvimento e Pilares, que trata, né, das verdades sobre, não só o islamismo, mas eu faço uma origem para as 3 principais religiões. Eu digo, elas têm a mesma origem, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, eles estão dentro de uma mesma origem, né? Então, depois, a editora Luz e Vida nos proporcionou a alegria e o prazer de republicar o livro com uma nova roupagem, com uma nova atualização, e o livro tem sido uma bênção, né? E tem vendido muito, né? Você que ainda não adquiriu, procura lá, Luz e Vida, Islamismo, Origem, Desenvolvimento e Pilares. Que maravilha! E esse aqui? Esse aqui é o livro que está focando hoje no nosso tema, né? E aqui o tema, ele fala que quando a ciência e a fé caminham junto, e aqui um diálogo entre a ciência e a fé. Ou seja, é importante, a gente ainda vai finalizar, né, com algumas considerações. Pode abrir o livro, pode abrir. É uma literatura importante para que você possa entender, né, essa confusão, talvez não na sua mente, mas talvez a sua mente já tenha pensado nisso, né? Como é que aqueles homens impõem as mãos e cura? E como é que apenas uma oração, sem a pessoa ter um contato, também cura? Ou então, quando a pessoa entra no seu quarto e também cura. Então, são movimentos que não é necessário a interposição, né? Ou a posição do outro para que você seja curado. Salvo o médico, né, assistente social, que muitas vezes existe nos hospitais, e a gente sabe que são necessários para o cuidado, né, porque a ciência requer isso. Um médico não faz nada sozinho, né? Até um médico, para poder diagnosticar, né, com o paciente, ele precisa consultar também seus colegas clínicos e também da área. Vê que interessante. Aí vem uma pessoa desavisada, uma pessoa ignorante, tá? No sentido de não querer se inteirar das coisas, dos fatos, da ciência, aí fala lá abobrinha, né? Dizendo que a pessoa não se curou porque a fé dela não foi suficiente. Quem é ele? Quem é ele, né? Essa pessoa. Isso aí, essa mensagem vai para muitos que talvez estejam nos assistindo ou que vai assistir. E se você conhecer alguém que age dessa forma, manda esse vídeo para ele, tá certo? Para que ele possa entender a importância da mente humana, já que ele pode até entender de teologia, mas ele precisa colocar aí a parte da neuro para poder compreender melhor. Então, professor, como é que se explica esse livro aqui melhor para que os nossos internautas possam adquirir? Bem, esse livro aqui é resultado da tese do doutorado, né? Então, nós transformamos num livro onde falamos da saúde mental, com a neuroteologia, neurociência, e um diálogo entre a ciência e a fé. Esse livro está dividido em 12 capítulos importantes que você precisa adquirir para que possa ampliar o seu conhecimento. Por exemplo,
Nós temos já no primeiro capítulo aqui, que é a introdução à saúde mental, onde nós vamos explicar exatamente como ela funciona, quando ela funciona e o que precisamos para fazer a mente estar num estágio de equilíbrio. Porque o tratamento da saúde mental ele é tão vital quanto qualquer outra área da saúde. A gente cuida do corpo, mas a gente esquece de cuidar da mente. E vai já o nosso recado aqui para você, que cuide da mente, procure cuidar da mente. A mente é a área, eu diria a área principal da sua vida, porque é nela que você toma as decisões, é nela que você, é com ela que você acerta, é com ela que você erra. Então, tome cuidado com a saúde mental. É a orientação que a gente deixa aqui. Eu tenho um lema comigo, professor, que é cuidar da mente é cuidar da vida. E vice-versa. Então, se você não está com a mente sã, né, você não consegue se concentrar, você não consegue fazer algo que possa trazer resultado. Isso é fato, tá? É importante que você consiga ler, tirar suas conclusões, pesquisar sobre o autor, a sua origem, a sua idoneidade. Não pegue qualquer literatura apenas porque alguém leu, aí está escrevendo algo copiado, algo que muitas vezes nem ele mesmo acredita. Nem acredita. Isso. Então é preciso a gente ter essa consciência, tá? A interconsciência a gente pode trabalhar isso porque você pode se juntar com outra pessoa e trabalhar qualquer tema da área mental. Isso é fato. Mas na hora que você apenas diz, olha, eu vou fazer isso porque fulano está ganhando dinheiro, ou seja, vendo a grama do jardim, do vizinho crescer e acha que é possível dele também crescer, se locupletando de uma obra, de um tema, aliás, tão rico, tão importante e necessário para a sociedade, não só secular, como também a sociedade religiosa, que eu coloco aqui mais uma vez, tá? Existem muitas pessoas doentes, mas nós não somos ou não temos autoridade para dizer que são doenças espirituais, doenças demoníacas, sem que haja uma anamnese, né? Uma análise melhor por alguém que seja da área. Mas o senhor esqueceu de falar, onde é que a gente compra esse livro? Esse livro está à disposição na Luz e Vida. Luz e Vida, você pode encontrá-lo lá. Inclusive, pedir pelo telefone lá, eles têm aquele mecanismo de entrega. Ou encontrar com o próprio autor, né? Passa lá no zap da gente, né? Esse é o contato daqui a pouco. Isso. A gente deixa o contato e você se liga com a gente, tanto para o livro, como também para contratar as nossas palestras, né? Nós temos uma sequência de palestras dentro desse viés, que nós atendemos aí a empresas, a grupos da comunidade, as localidades que você necessitar. É só convidar, chamar, a gente acerta, estamos lá fazendo Maravilha. A palestra. Parabéns, professor, pelos excelentes temas de livro, somente esse que a gente está convivendo no momento atual. Tá? A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia mental, né? Porque é uma pandemia mental de pessoas que não sabem a quem buscar ajuda. Tá? E talvez a sua ajuda esteja mais próximo do que você imagina. Tá? Não busque simplesmente drogas, né? Ou qualquer coisa que lhe recomendem, né? Em termos de remédios, para achar que vai curar a sua mente. Mas não. Tá? Eu te garanto, tá? Que a primeira vacina, como foi bem colocado, começa pela mente. É como você pensa, como você está. Porque se você se sentir bem, é sua mente que vai, né, autoafirmar. Então, não deixe que ninguém diga que você está ruim. Que você não está bem, aliás. Né? Você não está bem. Embora, às vezes, a gente tenta disfarçar, né? E todos nós temos conflitos, problemas emocionais, a gente só não pode elevar para um grau de distúrbio mental. E isso é perigoso. Beleza, então vamos lá. A gente vai estar divulgando. Agora vamos para uma parte que é bem interessante, que inclusive combina não só com este livro aqui, mas também com a temática de hoje, que é o curso que o professor Wellington Galindo promove. Como é que funciona esse curso? Já tem turma
planejada? Tem alguma previsão? Esse curso nós terminamos a primeira turma agora, uma turma muito boa. Esse curso a gente trabalha lá na Rua Nova Descoberta, número 4125, né? E lá na Galeria Stephanie, na loja C. Lá a gente tem o núcleo de estudo e esse curso está sendo ministrado lá pela Central de Cursos CCG, né? A Central de Cursos é que está absorvendo. Tá, onde é que curso. a pessoa pega essas informações? Agora é o telefone ou é uma conta no Instagram? Pode ser @prof. Wellington Galindo. A conta lá está no Instagram, @prof. Wellington Galindo. Ou pelo 81, aí, vem? 81 998520379. Tá? Então, esse número aqui entra em contato A gente está chegando ao final de mais um episódio, né? Um tema riquíssimo. Você deve ter gostado, com certeza. Se você ficou até agora é porque gostou, né? Tenho certeza que você também vai compartilhar. E compartilhando, você também comente, curta, para que a gente tenha um engajamento maior na conta da Bragifor. Certamente você pode até estar pensando, né? Mas eu queria saber mais, né? Então, lá no próprio canal, você pode marcar @Braginfor. O senhor tem canal no YouTube? Tem. Pronto. Qual é o canal no YouTube? Professor Wellington Galindo. Pronto. Olha aí. Você bota @Professor Wellington Galindo. Aí faz a sua consulta. Olha só que beleza. Você nem precisa ser de outro país, né? Ou ser aqui mesmo do Brasil, pode com certeza ser atendido. E você não vai ser atendido por alguém que acha. Você vai ser atendido por alguém que tem certeza daquilo que aprendeu. Essa é a diferença e é por isso que nós trazemos especialista aqui da Bragifor. Ele, como recém-associado, também está nos dando esse privilégio de trazer essas informações. Professor Galindo, nossos agradecimentos, suas considerações finais, né, desse episódio, a Bragiforcast, hoje realizado nesse momento muito bacana aqui no estúdio da Voxcast. Professor Eliabe, eu quero agradecer esse momento, essa participação que abriu aqui, e quero deixar aqui um pensamento que eu li também da Bragifor, que se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá junto. Perfeito. Ele trouxe a frase do nosso querido professor Antônio, que inclusive é um dos nossos colunistas aqui da Bragiforcast, tá? Essa mensagem, essa frase é em função da nossa criação, que foi esse projeto da Bragifor. Bem, eu só tenho a que agradecer, mais uma vez, né? A gente ser grato nunca é demais, tá? Eu sempre falo, a gente quando agradece, a gente recebe de volta. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação, né? Uma vez que eu creio que você deve estar aí no dedinho já participando, né? No nosso canal. E até a próxima. Até o próximo episódio do canal A Bragiforcast. Até mais.